Bom dia, graça e paz, meu querido, minha querida. Que esse domingo que está começando para nós seja um domingo de extrema bênção do Senhor, agradecendo a Ele por todas as maravilhas que Ele fez e vai continuar a fazer nas nossas vidas. Amém? Espero que a tua semana, essa que passou, tenha sido uma semana abençoada, mesmo que você tenha enfrentado aí algumas imprevisibilidades, algumas lutas. Quando eu digo que espero que tenha sido uma bênção, eu espero que mesmo com dificuldades você tenha encontrado o Senhor a partir de um relacionamento significativo e saudável com Ele. Você buscou, você foi em direção a Ele e pôde ter encontrado este refrigério. Se você passou lutas e não buscou o Senhor e penou, eu quero te dizer, ainda há tempo. Dá para você ainda se render ao Senhor, porque as lutas podem continuar, mas a presença do Senhor está ali para nos ajudar em meio às dificuldades a passar por todas elas. Creia nisso, saiba disso, pratique isso. A grande dificuldade das pessoas é essa, que muitas vezes elas só recorrem ao Senhor em último caso, depois de terem sofrido muito. Espero que não seja o seu caso, espero que você busque o Senhor desde os momentos felizes aos momentos mais difíceis da tua vida. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai desenvolver, vai crescer nesse relacionamento e vai saber lidar com as diversas circunstâncias das vidas, sejam elas boas, sejam elas ruins, amém? Bom dia abençoado para você. A gente está começando aqui mais uma celebração de manhã, um domingo de manhã, nossa IBD, e trazendo essa reflexão. Como já foi dito, nós temos aí estudado certo? Salmos e temos falado bastante. Você que está acompanhando aí as quartas com o Pai, as EBDs, vem percebendo que nós estamos estudando, como foi dito, esse salmo e principalmente os salmos de Davi, que são salmos messiânicos, são salmos na sua maioria que contêm promessas voltadas a Jesus. E por consequência, essas promessas, por sermos cordeiros desse Jesus, alcançam as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de um dos salmos. As pessoas gostam muito do Salmo 23 e realmente, de fato, é um dos salmos mais citados, se não o mais citado da Bíblia. O Salmo 23 você conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e assim ele discorre toda aquela poesia, todo aquele poema e fala verdades profundas sobre ele. Porém, existe um salmo que para muitos estudiosos desse livro poético da Bíblia, que é Salmos, é o melhor salmo, certo? É o salmo mais abrangente, porque ele é o salmo que contém todas as profecias relacionadas a Jesus em relação ao seu nascimento, em relação à sua crucificação, em relação à igreja, como que seria a igreja. É impressionante como que Salmo 22 diz detalhes sobre a crucificação, fala detalhes sobre como seria a crucificação e também fala como seria a consequência dessa crucificação e fala detalhes riquíssimos sobre a igreja. Fala de assembleia da igreja. Assembleia é um termo muito usado para se referir à reunião dos santos, reunião de pessoas que existiam para adorar o Senhor. E tudo isso no Salmo 22. E nessa manhã nós vamos refletir, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Normalmente a gente lê o texto e depois discorre em cima dele. Eu quero ler esse texto e à medida que os versículos forem surgindo, falando, eu quero explicá-los, falar um pouquinho sobre cada profecia dessa, o seu significado, não de forma abrangente e profunda, porque eu precisaria aí de mais ou menos umas 4 semanas só explicando cada versículo, cada detalhe, porque é muito rico sobre Jesus ali e sobre a igreja, mas pelo menos dar um panorama de todas as profecias que estão ali presentes nesse salmo. Se eu não estou enganado e não me fugiu agora a informação do estudo sobre esse capítulo de salmo, existem aproximadamente 16 profecias sobre a cruz, somente sobre a cruz, e umas outras tantas sobre a igreja, somente no capítulo 22. Só que eu quero que você esteja lendo comigo e esteja refletindo comigo nessa manhã. Lembre-se disso, a partir
do que este texto pode trazer para a minha vida e como eu devo aplicar na minha vida. Você deve perguntar, mas é um texto que vai falar sobre a crucificação de Jesus, como que eu posso trazer isso para mim? São promessas voltadas a Jesus, são informações acerca de Jesus. Lembre-se, não se esqueça disso, todo texto que tem promessas, atividades relacionadas a Jesus nos atinge diretamente. Por quê, pastor? Porque na revelação do Novo Testamento, a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que as bênçãos direcionadas a Jesus, de uma certa forma, de forma direta ou indireta, ou de forma passiva, ela chega até as nossas vidas, ou também de forma ativa chega às nossas vidas e de alguma forma ela afeta a nossa espiritualidade, afeta a nossa rotina, os nossos pensamentos, aquilo que temos, enfim, nos abrange como um todo. Então, quando lermos agora mais uma vez este salmo, que leiamos a partir dessa perspectiva. Vamos lá? Olha só que interessante, como que o texto começa? O texto já começa com uma citação que Jesus viria a dizer no momento em que estava crucificado. Você sabe que lá, quando Jesus estava na cruz e ele cumpre ali o seu ministério, ele cumpre ali a sua incumbência de morrer, certo? De se entregar, ele passa por um momento em que ele declara Elohim, Elohim, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani, algumas traduções, que diz: Deus meu, por que me abandonaste? Lembra disso? Lá no Novo Testamento? Pois é, Jesus está citando o versículo 1 do Salmo 22. Olha só o texto, Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Esses dois primeiros versículos estão se referindo à profecia de que aconteceria com Jesus. Já no Getsemane, quando ele ali em angústia está suando gotas de sangue, naquele episódio pré-crucificação, e quando já crucificado, ele grita dizendo a Deus, questionando a Deus por que o abandonou. Olha só que coisa interessante que nós já aprendemos, aqui temos algo profundo. Muitas vezes a gente pensa que Jesus suou gotas de sangue ali no Getsemane, esteve em angústia porque ele estava com medo. E nessa situação ele até diz o seguinte, ele pede para Deus afastar dele este cálice. Veja bem, todos confundem isso, pensam que Jesus está se referindo à cruz, se referindo à sua tortura, porque como nós sabemos, Jesus é Deus e sabia o que iria acontecer com ele. E muitos pensam assim, mas ele sabendo de tudo isso, por que ele desistiu? Muitos até pensam que Jesus estava desistindo, mas não era bem assim. Esse texto, esses dois primeiros versículos de Salmo, profetizam um Jesus que está angustiado, que pede sim para que Deus passasse dele, que o Pai passasse dele aquele cálice, mas não está se referindo à cruz, à dor física, às consequências daquilo que estava acontecendo com ele naquela cruz. O que trazia angústia para Jesus era a ausência da presença do Pai. Gente, isso é muito forte, muito forte. A presença de Deus na vida de uma pessoa é o inferno. Este é o conceito de inferno, a ausência absoluta de Deus. E nós precisamos tanto estar na presença de Deus, que quando nós não sentimos a presença de Deus, essa angústia precisa ser um alerta de que nós estamos nos afastando de Deus. Neste caso aqui, foi Deus que propositalmente se afasta de Jesus. Por quê? Porque por Jesus ser Deus e por Deus estar presente com ele, Deus não poder morrer, Deus precisava deixar Jesus
à mercê do pecado, da consequência do pecado, que é a morte. Para que Jesus pudesse morrer e eu ser abençoado com isso, Jesus precisava então da ausência de Deus. Imagina o pai tendo que virar as costas ao filho de forma deliberada e proposital para alcançar a humanidade. Agora, como que isso se aplica a mim? O que eu aprendo com isso? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto de Salmo é que eu preciso ter um relacionamento com Deus tão forte que quando Ele se afasta de mim, não porque Ele se afasta, mas quando eu me afasto dele por causa do pecado, gera em mim essa angústia, esse desespero pela presença de Deus. Isso acontece com você? Se não acontece, meu irmão, se você consegue pecar deliberadamente e aquilo não afeta a sua espiritualidade, meu irmão, você me perdoe, mas há uma grande probabilidade de que você nunca desenvolveu um relacionamento com Deus. Você nunca buscou Deus na intensidade e você está simplesmente aí fazendo matemáticas religiosas. E o que eu quero dizer para você é que a angústia pela falta de Deus deve ser um alerta do quanto que nós precisamos de Deus na nossa vida. Então busca Deus. Jesus está trazendo esse princípio para nós. Na cruz ensina isso, de que inferno, de que angústia, de que ao ponto de Jesus suar gotas de sangue é a ausência do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Como é que está a presença de Deus na tua vida? Reflita sobre isso. Vamos continuar aqui porque o texto é bastante rico e muito extenso também. O versículo 3, tu porém Davi vai dizer que é o santo, és rei e és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Agora começa mais uma profecia da cruz. Mas eu sou verme e sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim e dizem: recorram ao teu Deus, que o Senhor te liberte, que ele o livre, já que lhe quer o bem. Olha só que interessante aqui a profecia acontecendo. Exatamente isso. Você sabe que lá no Novo Testamento os soldados chamavam Jesus de verme, do rei dos vermes. Por isso que eles colocaram, após colocar aquela coroa de espinho neles, a zombaria que aqueles soldados romanos faziam, diziam que Jesus incluía essa expressão: você, veja, é o rei dos vermes, e fingiam se prostrar diante dele, com desprezo caçoavam dele, como está aqui no versículo 7, balançavam a cabeça. Os textos do Novo Testamento mostram os fariseus, aqueles que condenaram a Jesus, passando na frente da cruz e balançando a cabeça, como nós relatamos. É impressionante a riqueza dos detalhes. E também eles diziam a Jesus: você não é o Messias, você não é o Filho de Deus, então faça agora, desça da cruz. O versículo 8 diz assim: recorra ao teu Senhor, que ele te liberte, que ele te livre e que ele faça o bem. Olha só que coisa interessante. Agora vamos aplicar isso para nós. Assim como Jesus estava sendo humilhado, certo? Jesus confiava, como os versículos que diziam antes, no Deus de Israel, um Deus que os antepassados colocaram a confiança e eles foram livrados, clamaram e foram libertos. Jesus continua sendo humilhado, mas confiando no Senhor. Versículo 9 vai provar isso, porque ele diz o seguinte: contudo tu mesmo me tiraste do ventre e deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Mais uma vez Jesus aí clama pela presença, e mais uma vez nós devemos aprender isso. Clame pela presença. Irmão, se você não está sentindo Deus, clame, implore, fala: Deus, por favor, não afaste de mim a tua presença, esteja comigo. Talvez você esteja nesse momento passando por uma cruz, entre aspas, passando por uma dificuldade, uma luta. Clame ao Senhor em nome de Jesus. Não fiques distantes de mim, pois a angústia está perto. Versículo 12: muitos touros me cercam, rodeiam-me os poderosos de Baçã, como um leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Olha só que coisa interessante.
lá em Tiago tem a revelação de que o diabo está ao nosso redor como um leão bradando, querendo buscar alguém a quem ele possa tragar. Jesus estava já alertando-nos em relação a isso. Aliás, Davi, sobre essa profecia: como água me derramarei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Olha só a tortura da cruz aqui sendo expressa mais uma vez. Meu coração se tornou como cera, derreteu no meu íntimo. Meu vigor secou-se como cabo de barro. A minha língua gruda no céu da boca e deixa-me no pó, à beira da morte. É por isso que Jesus diz que está com sede, a língua seca, a boca seca. Mais uma profecia da cruz. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Preste atenção agora nessa profecia. Perfuraram as minhas mãos e os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Você sabia que o único texto da Bíblia que fala de perfuração das mãos, dos pés de Jesus na cruz é esse texto? Você não vai ver nem no Novo Testamento isso. Lá fala que ele foi crucificado apenas. Mas o detalhe da perfuração das mãos, dos pés, certo? Só é apresentado nesse texto. Lá no Novo Testamento, no Novo Testamento, fala da crucificação e Jesus mostra para São Tomé as chagas das suas mãos, mas não fala deliberadamente sobre isso. Olha que coisa, uma profecia exata. Jesus está dizendo: perfuraram as minhas mãos, perfuraram os meus pés. Aliás, a profecia acerca de Jesus está dizendo isso. E os meus ossos estão aqui, eu posso contar os meus ossos. Significa que a profecia que dizia de que uma das maneiras de identificar a Jesus, o Messias, seria que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Por isso que ele diz aqui no versículo 17 que pode contar os ossos. Versículo 18, mais uma profecia da cruz. Eles dividem as minhas roupas entre si e lançam sorte pelas minhas vestes. Olha só, lembra que os soldados debaixo da cruz ali pegam as vestes de Jesus, a túnica de Jesus, e lançam sorte para ver com quem ficaria? Profecia cumprindo-se aqui há milhares de anos antes, sendo dita e cumprindo-se em Jesus. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me dessa espada, livra-me da minha vida, do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondestes. Clamarei, agora preste atenção que agora vai começar sobre a igreja, profecia sobre a igreja, lá no Salmo 22. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na igreja te louvarei, na assembleia. O texto, eu falei igreja propositalmente, mas o texto escreve: na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor. Aí começa o arrebanhamento. Jesus, venham a mim, começa a dizer arrependam-se, começa a fazer o chamamento para a igreja. Glorifiquem-me, louvem vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel. Ele chama primeiro uma profecia, primeiro ele vai aos de Israel, primeiro ele chama, ele tenta trazer a conversão aos de Israel, e aí continua: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito e nem escondeu dele o seu rosto, mas viu o seu grito de socorro. Detivem o tema do meu louvor na grande igreja, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Olha aí, a profecia voltada aos pobres. Aqueles que buscam o Senhor te louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos dos confins da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor. Agora as nações, certo? Ele foi para Israel, lembra? Foi para os pobres, agora ele vai para as nações, ele vai buscar os gentios, ele vai conclamar profecia para a igreja, que está acontecendo até o dia de hoje. E ele continua dizendo o seguinte: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino e ele governa as nações. Agora também, não pense só que Jesus não quer salvar só um grupo de pessoas pobres, judeus e gentios, ele também quer alcançar os ricos. Olha só, todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão
e o adorarão, e haverão de se ajoelhar diante de todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade, olha, lá na frente, servirá ao Senhor, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo, olha só como termina o texto do capítulo 22, e um povo que ainda não nasceu, a igreja, o povo de Deus, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aqui, a missão da igreja. Aqui, ó, veja bem, esse povo que vai surgir, o povo de Deus, ele tem uma missão: proclamar os feitos de justiça. É isso que você precisa entender, para que essas profecias, o texto termina com esse versículo, essa profecia se cumprir na sua vida, para que Jesus seja efetivo na sua vida, para que as coisas ocorram segundo estão aqui nas Escrituras, você precisa proclamar. Gente, isso é muito sério. É impressionante como a gente deixa de fazer coisas que Deus nos manda fazer, mas uma das piores coisas que traz piores consequências para nós é deixar de proclamar as verdades do Senhor. Uma das investidas de Satanás nos nossos dias é nos silenciar com leis, com dificuldades, com distorções. Entendeu? Veja bem, é verdade que a igreja deve ser separada, o Estado deve ser separado de igreja. Eu sou totalmente contra o envolvimento do Estado com a igreja. Isso aí é até um costume da nossa denominação, não misturar o Estado com a igreja. A separação. Isso aí é uma herança nossa denominacional. Porém, isso não significa que nós devemos calar a nossa boca e deixar de proclamar. Nós precisamos proclamar. Quando chegarmos em situação em que os princípios, o nosso caráter é colocado à prova e nós temos que deixar de cumprir, de praticar ele, nós temos que optar pelas Escrituras, mesmo que isso nos cause consequências. Então eu concluo esse estudo dessa manhã falando para você isso, que Jesus foi profetizado há milhares de anos e a igreja também foi profetizada há milhares de anos aqui no Salmo 22. Eu quero te convidar a fazer o que nós fizemos da outra vez, na quarta-feira. Ao terminar essa reflexão, você vai fazer o estudo aí com o nosso professor que vai trazer, certo, a reflexão na sequência. Mas você vai no seu momento com Deus, no seu quarto, na sua intimidade, pegar esse texto do Salmo 22 e vai ler, se colocando ali dentro e pedindo para que o Senhor revele para você, que traga mais ensinamentos do Espírito Santo para a tua vida. De acordo? Vamos orar então? Deus querido, nessa manhã nós te agradecemos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa profecia tão rica, tão profunda que é o Salmo 22. Obrigado porque nos atinge como igreja, como pobres, como ricos, como gentios, judeus. E nós te agradecemos porque o Senhor tornou o povo um único povo, não mais, ó Deus, separação. O Senhor não faz mais, não tem mais escolhidos simples, grupos étnicos. O Senhor tem um povo. E nesse povo há homens, mulheres, gente de toda raça, de toda tribo, de toda nação. Obrigado porque o Senhor nos fez um em Ti. Obrigado, Jesus, por ter suportado a cruz, e mesmo sabendo que a maior angústia não foi as chagas, não foram os açoites, as humilhações que o Senhor sofreu, mas a maior angústia foi a ausência do Pai. Obrigado por ter suportado, por ter se predisposto a esta angústia, e ajuda-nos a ter, ó Deus, essa consciência de que sem o Senhor, sem a presença do Senhor, nós também ficaremos angustiados. Ajuda o meu irmão, minha irmã que nesse momento ouve a Tua palavra, guarda os livros de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que esse domingo seja abençoado. Logo mais à tarde nós temos aí a nossa culto infantil, certo? Às 5 da tarde, e a nossa celebração. Vai lá, nós já estamos com flexibilidade, já estão abertas as portas para a igreja ser frequentada. Então é um chamamento, certo? Divulgue isso, lembrando que nós precisamos seguir todas as recomendações que são ainda necessárias, máscara, álcool em gel e tudo mais, mas já estamos flexíveis e estamos ativos de novo. Deus abençoe você, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito, o poder e a obra de Jesus, do nome de Jesus esteja sobre a tua vida, e a cruz de Cristo se efetive verdadeiramente na tua família, desde agora até que Ele venha. Amém, amém e amém. Paz! Bom dia a todos.
Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão, de cada ouvinte neste domingo pela manhã. A palavra de Deus diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um momento assim maravilhoso quando Deus toca nas nossas vidas e nos motiva a cada dia de estarmos buscando a sua presença, de estarmos aprendendo mais e mais da sua palavra. E a escola bíblica dominical, ela serve justamente para isso, para você ter a oportunidade de conhecer e de se relacionar através do estudo da palavra de Deus. E hoje nós fomos convidados para levar a você, meu amado irmão, minha amada irmã, um estudo sobre o discípulo produz discípulo. Então eu convido a cada um de você que está em sua casa, que está também na igreja, a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao 8. Que diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não podes o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, a secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, com esse estudo da palavra de Deus, o nosso amado Rei, ele nos convida a pensarmos, nos convida a refletirmos a nós mesmos a cada dia, a perceber o que estamos vivenciando em nossa vida como servas, como homens, mulheres, crianças que buscam a cada dia a Deus. Eu fico pensando no decorrer de todos esses dias que nós temos vivenciado em nosso país, em nossas casas, muitas vezes no nosso trabalho. Você, somos verdadeiros discípulos de Jesus? Temos realmente produzido discípulos de Cristo em nossa casa, em nossa igreja, nos locais que muitas vezes frequentamos? Será que os nossos amigos, será que as pessoas que estão ao nosso derredor enxergam em nós essa presença de Cristo, sendo um verdadeiro discípulo? Porque muitas vezes nós começamos a pensar e a meditar: será, meu Deus, que temos sido discípulos ou seguidores de Jesus? Será que estamos produzindo seguidores ou estamos produzindo discípulo?
Porque muitas vezes as pessoas correlacionam esses dois termos como sendo a mesma coisa. E se você vê a definição que nós encontramos no que refere a discípulo, parece, mas não é a mesma coisa. A palavra discípulo quer dizer aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, um aluno que segue as ideias ou imita o exemplo do outro. No entanto, o seguidor, ele é mais fechado, pessoa que segue algo ou alguém. Então, se é uma pessoa que segue algo ou alguém, ele verdadeiramente não quer dizer que é um discípulo. Porque o discípulo, ele recebe. Ele não segue. Ele recebe. Então, o discípulo, por receber, ele tem como passar, multiplicar. Ele tem como dar. Porque ele recebe aquilo que recebe, entra no coração da pessoa. Já o seguidor não. Ele hoje segue uma coisa, amanhã segue outra. A ideologia deles muda. Já aquilo que fica impregnado dentro dos nossos corações, a tendência que nós temos é continuar fazendo com que outras pessoas vivenciem a experiência que nós vivenciamos. O que eu acho extraordinário, meus irmãos, é quando nós percebemos a definição que Jesus diz sobre discípulo. Ele diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, o discípulo, ele segue. No entanto, ele segue o quê? A disciplina e a instrução do mestre. Ou seja, há uma diferença muito grande. Muitas vezes nós somos seguidores de Jesus e falamos que somos discípulos. Pense, medite. O que você tem sido em sua casa? O que você tem sido em seu lar, no seu dia a dia, aonde você está? O que você tem levado as pessoas que estão ao seu derredor a enxergar Cristo verdadeiramente em você, como um discípulo? Ou será que as pessoas olham para você e vê apenas um seguidor de Jesus? Eu gostaria que você pensasse juntamente comigo quais são as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Será que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive fazendo aquilo que é só do seu agrado? Ou aquilo que almeja o seu coração? Porque tem muita gente dizendo que é seguidor ou dizendo que é discípulo de Jesus, que segue simplesmente os seus instintos, vive pelos seus corações. Hoje tem uma ideia, coloca em execução essa ideia, sem antes buscar a instrução do seu verdadeiro mestre, do seu verdadeiro guia. E muitas vezes diz que tem um Espírito Santo como guia, só que é controlado pelas suas vontades, pelas suas emoções, pelas suas ideologias. Muitas vezes a gente vê que quando era criança, as pessoas muitas vezes falavam assim: existe crente piolho, que é levado pela cabeça do outro. E no mundo atualizado que nós vivenciamos hoje, a percepção que muitas vezes nós enxergamos que parece que esses crentes piolho não parou. Porque muitas vezes são seguidas pela moda, seguido pelas coisas atuais,
É como se Cristo tivesse levando a igreja a ser seguidora do mundo atual. A igreja tem que se adaptar ao mundo atual. A igreja não tem que se adaptar à palavra, não tem que se adaptar ao poder do Espírito Santo, mas tem que se adaptar à atualidade do mundo atual. Como se Deus tivesse mudando o comportamento da humanidade para se adequar ao mundo. E na realidade não. Deus não muda. Sua palavra não muda. Ele permanece fiel, ele permanece justo, ele permanece verdadeiro e assim é o seu discípulo. Ele é igual ao seu mestre. Ele permanece sendo aquilo que Deus o manda ser. Que é o quê? Seguir a Cristo. Será que esse nosso Cristo, ele tem sido um Cristo tão pós-moderno quanto nós, como crentes atuais, temos sido? Será que esse Cristo, ele tem sido, ou ele tem sido representado pelas nossas vidas, com os comportamentos, com os linguajares que hoje nós temos falado dentro das nossas igrejas, dentro da nossa comunidade, onde muitas vezes as nossas conversas, nossas falas, nem muitas vezes demonstram serem palavras de sabedoria, palavra de edificação, palavra de mudança, de transformação. Pelo contrário, muitas vezes falamos como as pessoas que estão lá fora sem conhecer, sem se relacionar com Cristo, de mesmo modo ou de forma igual. E continuamos confirmando em nós mesmos que somos discípulos de Cristo e temos produzido discípulos. Será que é isso que tem acontecido comigo e com você, igreja? Uma das características fortes que eu vejo nos discípulos de Cristo quando eu olho para as Sagradas Escrituras, quando eu olho para a definição de Jesus: quem vem após mim, nega a si mesmo e me segue. Eu vejo um Cristo leal à sua palavra. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, 24, 25, os versos, você vai ver essa lealdade de Cristo com os seus discípulos. Essa lealdade de Cristo fazendo com que cada um de nós fôssemos honestos, fôssemos justos, fôssemos verdadeiros uns com os outros. Eu vejo uma das características desse discípulo, além de ser leal, é que ele tem um caráter parecido com seu mestre. E às vezes me sinto triste, porque quando eu olho a igreja hoje pós-moderna, às vezes eu entro em conflito quando eu penso: Senhor, será que nós temos demonstrado esse caráter de salvação por meio de Cristo? Será que o meu irmão, a minha irmã, ela consegue olhar para mim, olhar para o meu comportamento e enxergar esse caráter desse Cristo transformador, desse Cristo que muda vidas? Uma das características fortes também que eu encontro é no livro de 1 Pedro 2, do verso 21 e 22, aonde nós percebemos a orientação da palavra de Deus quanto às verdadeiras características desse discípulo, esse caráter fiel de Cristo nele. 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 a 17, a gente vê claramente que uma das características também desse discípulo é que ele respeita as autoridades do seu mestre. Ele é obediente. Irmãos, você, temos sido obedientes?
a palavra do nosso Mestre? Temos seguido as suas orientações? A minha vida, a sua vida, tem demonstrado realmente esse respeito a essa autoridade divina? Temos seguido os passos de Cristo? Ou temos tentado viver agradando ao outro, fazendo a vontade do outro, para que eu não me saia muitas vezes como um chato, muitas vezes como uma pessoa que não é muito agradável? Então, fico em cima do muro. O discípulo, ele vive em cima do muro? Ou será que isso é vida de seguidor? Uma das características também que eu vejo num discípulo de Cristo é que ele busca a unidade que Jesus pede. No Evangelho de João, capítulo 17, 20 a 23, você vê claramente essa unidade. Você vê a cooperação dos verdadeiros discípulos de Cristo vivenciando, querendo ajudar, querendo estar a serviço do nosso Rei. Porque muitas vezes nós queremos estar a serviço, dizendo que é do Rei, mas muitas vezes estamos querendo agradar aos homens. Fazemos as coisas para as pessoas verem e não para Cristo ver. E aí sim, ficamos a meditar. Será que essas características de um verdadeiro discípulo, eu tenho vivenciado isso em minha vida? Por quê? O discípulo, ele busca produzir fruto de perseverança e de crescimento espiritual, conforme o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 8. Que o verdadeiro discípulo, uma das características dele, ele produz fruto. É verdade, irmão. Da manga não sai banana. Do caju você não vai encontrar melancia. Mas muitas vezes tem crentes que têm acreditado que produzir fruto é viver em aparência. As pessoas olham, parecem serem crentes, mas quando você senta do lado e conversa, meu Jesus, só Deus, só Jesus. Será que você temos produzido frutos? Será que eu e você temos vivenciado essa santificação em Deus? Será, meus irmãos, essas características estão firmes em nossas vidas? Eu tenho sido leal ao meu mestre? Eu tenho procurado imitar o caráter de Cristo na minha vida? Eu tenho respeitado as autoridades do mestre? Eu tenho sido obediente? Eu busco a unidade que Jesus pede? Eu coopero com as coisas do Senhor? E eu tenho produzido fruto? A igreja, ela existe para produzir fruto. Você existe para produzir fruto. Eu existo para produzir fruto. Nós fomos convocados por Deus para produzir fruto. Desperta, igreja. Desperta, irmão. Desperta a mim, a você, a cada um de nós, que não é pelas circunstâncias, não é pelo momento que o país vive, que justifica nós estarmos quietos, calados, sem produzir fruto, pois fomos convocados por Deus para sermos verdadeiros atalaias, para sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus, para, diante das crises, diante das circunstâncias, diante dos dias maus, possamos produzir fruto. E eu convido a você, amado irmão, amada irmã, amada igreja, amada ouvinte, que está
diante desse domingo maravilhoso, a pensar se eu e você temos sido seguidores ou discípulos. Eu gostaria que você pensasse comigo que característica você enxerga. Vou falar de 14 pontos que você possa refletir se nesses pontos você tem estado de um lado ou de outro. Que lado você tem alçado em sua vida ou almejado em sua vida diante do Senhor? Os seguidores de Jesus, muitas vezes nós vemos que eles esperavam chegar aos pães e os peixes para se saciar. Já o discípulo não. Ele não esperava. Ele é o pescador. O discípulo, ele não espera o pão e o peixe. Ele busca criar situações para ajudar o mestre. Primeira característica do discípulo, da diferença entre ser discípulo e seguidor de Jesus. Ele é pescador. Segunda, o seguidor, ele preocupa sempre em crescer. E o discípulo só se preocupa em crescer? Não. Ele preocupa-se em multiplicar-se. O discípulo de Cristo, ele jamais vai escutar a palavra de Deus e dizer, é só para mim. Não, ele quer aumentar. Outra característica, o seguidor, ele devolve o dízimo. Ele devolve a oferta para o Senhor. Já o discípulo, ele entrega a sua vida em sacrifício vivo. Enquanto o seguidor precisa sempre estar estimulado e motivado, já o discípulo, ele estimula e motiva os outros. Ele não precisa ser estimulado e motivado. Ele é o motivador, ele é aquele que estimula. O seguidor espera receber a ordem para fazer algo. Já o discípulo, ele não espera. Ele não espera de forma alguma. Ele tem iniciativa e assume a responsabilidade. Já o seguidor é prisioneiro das circunstâncias. O discípulo não. Ele aproveita as circunstâncias para testemunhar do amor de Cristo. Já o seguidor espera a visita do pastor. Fica ansioso, louco que o pastor o visite. O discípulo não. Ele é o visitador. Ele não espera. Ele faz a obra. O seguidor vai ao culto para adorar. Chega o domingo, tô doido para chegar ao culto para adorar o Senhor. O discípulo não. Ele vive adorando a Deus. Ele não espera chegar o domingo. Ele não espera chegar a quarta. Ele não espera ter eventos na igreja. Ele adora todos os dias. Já o seguidor sonha. Ele vive de sonho. Sonhando com a igreja ideal. Já o discípulo não. Ele dá a vida pela igreja. Ele dá a vida por Cristo e pelo reino de Deus também. Enquanto o seguidor quer ir para o céu. O seguidor, ele sonha indo para o céu. O discípulo não. Ele não sonha. Ele luta para levar pessoas para o céu. Porque o discípulo, ele já tem a sua identidade. Ele sabe quem ele é. Ele sabe para onde ele vai. Ele não precisa sonhar. Ele está ali na luta, dia a dia, buscando levar pessoas a se relacionarem com Cristo. Então, amada igreja, grandes características do discípulo é ser pescador, multiplicar-se, sacrifício vivo, estimula e motiva os outros, tem iniciativa e assume responsabilidade, aproveita as circunstâncias para testemunhar de Cristo,
ele é um visitador, ele vive adorando a Deus e ele dá vida pela igreja e por Cristo, pelo reino de Deus. E, no final, ele luta para levar as pessoas para os céus. O seguidor espera um despertamento religioso. O discípulo não é parte desse despertamento. O seguidor considera dono da igreja. O discípulo não assume o papel do servo de Cristo. O seguidor espera que o pastor lhe interprete a palavra de Deus. Já o discípulo não, ele escuta com atenção o ensino e a pregação. Mas, acima de tudo, ele busca o auxílio do Espírito Santo para compreender e aplicar as Escrituras à sua vida. Igreja, irmãos, sejamos discípulos de Jesus e venhamos produzir também discípulos, reconhecendo o amor de Jesus para conosco, livrando-nos dos sistemas de domínios inventados por homens que querem liderar seus próprios discípulos. Porém, essa liberdade não nos deixa sem responsabilidade de servir, porque o verdadeiro discípulo de Jesus fará para sempre a vontade do seu bom mestre. E que Deus abençoe a sua amada igreja e um bom domingo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.